Fala pessoal, nesse vídeo eu quero contar para vocês como que eu executo o meu planejamento da semana. Isso faz parte de uma série que eu tenho gravado aqui a respeito de como eu faço a gestão do meu próprio tempo. Eu já fiz muitos treinamentos de gestão de tempo no passado, mas a forma como eu fazia antes mudou muito de lá para cá. Eu sempre fui um grande entusiasta desse tema, passei muitos anos estudando, lendo muitos livros a respeito. Se você não assistiu os outros vídeos da série, eu recomendo que você assista. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Mas é importante que você assista na ordem, porque eu gravei todos esses roteiros numa sequência lógica. E talvez algumas coisas não façam tanto sentido para você se você assistir picado, porque foi uma coisa que eu falei no vídeo anterior. Como é o caso desse. Então, no vídeo anterior eu falei sobre planejamento, sobre como eu faço planejamento anual, trimestral, mensal, até chegar no planejamento da minha semana. E hoje eu vou falar sobre como eu executo esse planejamento. Então, para começar, tem aquela famosa frase do Mike Tyson de que todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, né? E para que a gente planeja, então, já que tudo vai dar errado? Acho que o ponto importante aqui é que, mais do que a gente simplesmente sair executando as coisas de maneira frenética e achar que tá sendo super produtivo, que você tá fazendo mil coisas, é você dar sentido para as ações que você faz ao longo do seu dia. Quando você tem um planejamento, por mais que ele mude, e vocês vão ver que ele muda muito ao longo do caminho, você está tendo aquela sensação de que está progredindo. E progredindo de verdade. Não é simplesmente fiz um monte de coisa ao longo da minha vida. Mas você fez coisas direcionadas para um objetivo que você definiu lá atrás. Então, a partir do momento que você tem um planejamento, você vê muito mais sentido, e isso, inclusive, te dá muito mais motivação para fazer as coisas, do que você vai fazendo no seu dia a dia. O planejamento também é importante para te ajudar a descartar o que não é relevante. Porque a partir do momento que você sabe aonde você quer chegar, todas as oportunidades, todas as coisas que vão surgir na sua vida, e que vão surgir muitas, fica mais fácil você descartar. Porque você tem clareza de o que você quer. No próximo vídeo eu vou falar bastante a respeito sobre como dizer não, tá? Dando um spoiler aqui. Mas voltando aqui para a execução, uma vez que eu tenho o planejamento da minha semana feito, todo dia a minha primeira ação é o que eu chamo de priorização diária. Então como é que funciona isso? Dado que eu já fiz uma rotina inicial, e eu vou falar isso num próximo vídeo também, então eu tomei meu café, às vezes eu já fui na academia, alguma coisa do tipo. Quando eu vou sentar para começar o meu dia de fato, que eu vou começar a trabalhar, a minha primeira ação é revisar o meu dia. É revisar as pendências do que foi resolvido. Então, o que sobrou do dia anterior e que eu talvez tenha que fazer hoje, ou eu vou jogar isso ao longo da minha semana, ou até mesmo descartar essa tarefa. Porque todo dia você tem mais contexto do que tem acontecido no seu planejamento. Então, pode ser que uma tarefa que você se planejou ao longo dessa semana, no dia que chegar de executar aquela tarefa, ela já não faz mais sentido. Então, você pode descartar ela. Por isso que é importante você estar sempre revisando todo dia esse planejamento. Mas isso é uma tarefa que deveria levar meia hora, tá? Se vocês passarem mais do que isso fazendo a priorização diária, não tem sentido. Então a primeira coisa é essa, você revisa o que sobrou do dia anterior ou de outras pendências que ficaram para trás. Eu geralmente leio e-mails também, mas eu não vou parar para ler todos os e-mails. Eu vou dar uma passada nos meus e-mails rápida, vou dar uma passada nas mensagens para entender se existem novas tarefas, existem novos compromissos, novas ações que eu vou ter que tomar, e eu vou jogar isso na minha agenda de alguma forma, seja para resolver naquele mesmo dia, ou eu vou criar um compromisso na minha agenda só como um lembrete para depois, na hora de fazer um planejamento, eu transformar isso de fato numa ação. E aí aqui tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente começa a executar. Aí eu começo a ler um e-mail, aí eu começo a responder, etc, etc. A minha priorização diária, ela não é para responder e-mails. Ela é para eu dar uma passada de olho e ver se existe alguma nova tarefa que vai ser cumprida. Então, por exemplo, vai chegar um e-mail de um cliente que está solicitando um documento que a gente precisa de entregar para ele. Então, se eu vi aquilo, eu vou provavelmente criar uma tarefa para cobrar o meu coordenador de fazer isso, ou mandar uma mensagem para fulano de tal para poder encaminhar esse documento. Então, é para isso que serve a leitura. Responder o e-mail vai ser uma tarefa separada. Outra coisa é confirmar a estimativa da tarefa. Então, no dia eu vou ver eu planejei aqui 2 horas para fazer uma análise de um documento. Quando eu chegar no momento do dia de fazer isso mesmo, geralmente eu já vou ter um pouco mais de clareza. De, será que eu vou levar 2 horas mesmo? Pode ser que eu leve mais, pode ser que eu leve menos. Então, no dia eu geralmente ajusto o tempo que eu vou levar para cada tarefa. Isso considerando que eu já criei uma gordura também para poder executar isso, tá?
que eu falei isso no vídeo de planejamento. E a última coisa é priorizar. Então, eu já deixo uma pré-priorização feita no meu planejamento da semana, mas no dia, geralmente, essa prioridade muda. E é priorização simples, tá? Primeira coisa a ser feita, segunda coisa a ser feita, terceira coisa a ser feita. Não cria complexidade demais na priorização, porque começa a virar bagunça. Então, assim, eu prefiro fazer da forma mais simples possível e focar no que realmente é importante ser feito naquele dia. E, por fim, essa priorização diária, ela é importante pra gente não ficar muito rígido. Então, de repente, surge nessas leituras de mensagem que eu vi aqui no começo, eu vi de uma possível reunião que vai ter essa semana, de talvez um cliente novo de consultoria, alguma coisa assim. Então, é importante você ter esse momento diário de repriorização para você não ficar rígido no planejamento. Porque isso é o que trava a gente, o que faz a gente virar refém das circunstâncias, e entender que vão existir imprevistos, vão existir mudanças, e tá tudo bem. Algumas dicas para priorização diária aqui. Primeira coisa, eu gosto de colocar as tarefas que são difíceis ou mais complexas no momento que eu tô com mais energia para fazer elas. Eu sou uma pessoa que funciona melhor da parte da manhã. Tem gente que funciona melhor à noite, não tem muito um padrão para isso, pelo menos eu acho que não. Mas como eu sou uma pessoa mais matinal, eu prefiro pegar as tarefas que eu não vou ter saco para fazer no momento que eu vou ter mais energia. Isso evita muito que eu procrastine essa tarefa. Outra coisa que eu priorizo também, além dessas tarefas mais difíceis, é eu começar com atividades mais rápidas. Então, às vezes, é só uma resposta rápida que eu tenho que dar no WhatsApp ou algo do tipo. Eu agrupo essas tarefas e coloco elas para ser resolvidas primeiro, porque coisa que vai me levar 10 minutos... Coloco todo um bloco de organização diária, que eu chamo assim, para responder gente, para mandar um e-mail rápido que eu precisava de mandar ou algo do tipo, porque isso já me dá uma sensação de progresso no meu dia. Terceira dica, resolve qualquer urgência que você tem antes de você focar nas tarefas importantes, porque você vai ter uma cabeça mais limpa na hora de que você for focar nisso de fato. E se você tá agora começando a fazer planejamento, essas coisas, provavelmente você vai ter um monte de urgência, tá? Então, você tem que focar em resolver primeiro essas urgências, porque com o tempo as coisas vão se encaixando. E com o tempo as coisas vão passar a ser mais previsíveis para você. Não adianta achar que no primeiro planejamento que você for fazer, tudo vai dar certo. Outra dica que eu já mencionei um pouco aqui, mas é importante deixar claro. Eu agrupo tarefas que são semelhantes. Então, responder e-mail ou WhatsApp, por exemplo. Eu agrupo tudo num horário só, ou em vários horários ao longo do dia, eu respondo todo mundo. Principalmente coisas que exigem mais atenção. Então, geralmente eu peço para as pessoas me mandar por escrito o que elas querem, ou então eu olho a transcrição do áudio, que hoje o WhatsApp permite isso. Porque nessa passada de olho que eu faço na priorização diária, eu vou ver o que precisa ser respondido na hora. O que não precisa ser respondido na hora, eu vou responder nesses blocos de tempo que eu aloquei especificamente para isso. Um ponto importante aqui é que, geralmente, desses e-mails e WhatsApps vão surgir tarefas. Então, é importante que você transforme isso no local que você está colocando essas tarefas. Seja num calendário, seja num bloco de notas e assim por diante. E por que eu gosto de agrupar também essas tarefas de resposta? Porque tem muita gente que eu vejo, que eu interajo no meu dia a dia, que responde as pessoas correndo e não presta atenção no que está falando, no que está acontecendo ali, não lê direito as mensagens. E isso faz a gente perder tempo demais. Assim, eu não gosto de perder tempo e eu não gosto de fazer os outros perderem tempo. Então, geralmente, quando eu respondo uma pessoa, eu respondo com 100% de atenção no que eu estou fazendo. Assim, cansei de ter mensagem de eu mandar um documento para a pessoa e aí a pessoa me faz uma pergunta de uma coisa que está escrita no documento, mas simplesmente porque ela não parou para ler. Então, como eu não gosto desse tipo de atitude, eu prefiro não fazer isso com outras pessoas também. Outra dica de ouro aqui. Eu sempre priorizo tarefas que eu sou o gargalo. Então, se tem alguma decisão que precisa de ser tomada, a minha equipe está esperando uma aprovação minha para algo, ou qualquer coisa nessa natureza, essas são as primeiras tarefas que eu faço. Isso ajuda a paralelizar o trabalho. Então, coisas que dependem de mim e que eu sou... imagina que é como se fosse um fluxo de água que está correndo. E se algo está esperando uma decisão minha, é como se essa água tivesse parada, tivesse empacada ali para correr. Então, tudo que eu estou removendo para essa água correr, né, para as tarefas serem executadas, essas são as primeiras tarefas que eu faço no dia. E uma última dica aqui é que eu gosto de pegar intervalos de horários para poder resolver coisa rápida. Então,
Vamos supor que eu fui almoçar com a minha família. E aí eu chego um pouco mais cedo, eu tô esperando ali o almoço ficar pronto. Ou eu vou estar conversando com alguém da minha família, vou estar batendo papo, né? É um momento de descanso que eu vou estar criando, e isso eu falo lá no vídeo de planejamento também. Mas se às vezes está todo mundo ocupado, eu vou pegar para responder uns e-mails, vou pegar para ler uma notícia. Então, esses blocos de intervalo que a gente tem, muita gente gosta de abrir rede social, né? Instagram, etc. Tem vezes que eu faço isso por um momento de lazer. Mas eu pego esses momentos quando eu tô esperando numa clínica, por exemplo, tô esperando para ser atendido, em vez de eu abrir o Instagram, que muita gente tem esse hábito, eu comecei a criar um hábito de abrir o e-mail, abrir um canal de notícia ou fazer coisas que são mais produtivas com esse meu tempo ocioso. Isso é a execução do dia, mas vão surgir eventos inesperados, né? A gente sempre tem que partir de uma premissa de que vão acontecer situações que a gente não estava prevendo. Então, como que a gente lida com esses eventos inesperados? Então, são dois tipos de evento. Um evento que exige uma ação na hora ou um evento que não exige uma ação. O que é um evento que não exige uma ação? É uma informação que chega para mim. Alguém me mandou uma mensagem para eu estar ciente de algo, então eu vou ler aquela mensagem, não tenho nada para fazer a respeito daquilo. Então eu vou ou jogar no lixo aquela informação depois, ela só vai ficar guardada na minha cabeça, ou eu vou anotar ela em algum lugar. Então, que é o que eu coloquei no diagrama aqui como arquivo. O que seria anotar? Eu abri a porta da minha geladeira e vi que tá faltando ovo. Eu vou ter que comprar isso em algum momento. Mas aquilo não é uma ação que eu vou tomar naquele momento. Eu vou sair e comprar o ovo. Eu tenho já planejado, vocês viram no vídeo de planejamento, um momento que eu vou no supermercado. Então, para isso, eu tenho uma lista de compras, que eu tenho um bloco de notas do meu celular. No momento que ocorreu o evento de eu ver o ovo que está faltando, eu anoto isso na minha lista de compras. Então, eu esqueço disso depois. Por que é importante a gente anotar as coisas na hora? Um dos primeiros livros que eu li a respeito de gestão de tempo e organização chama A Mente Organizada, que é de um neurocientista que chama Daniel J. Levitin, não sei como é que pronuncia isso. Mas um dos conceitos que ele traz no livro é sobre limpeza mental e historialização de memória. Como é que funciona isso? Segundo ele coloca que o nosso cérebro, biologicamente, ele não mudou muito dos tempos de que a gente era caçador e coletor, né, os tempos de caverna, até os tempos de hoje. Então, o que isso significa na prática? Sabe aquela situação que você está ali assistindo um vídeo, você está prestando atenção numa palestra, você está assistindo uma aula, e aí de repente você lembra, putz, esqueci de comprar tal coisa. Você lembra de uma atividade que você teria que ter feito ou tem que fazer. A partir desse momento, se você não anota isso em nenhum lugar, isso começa a ficar processando em segundo plano na sua cabeça. É assim, você nunca consegue voltar a focar como você estava focado antes a partir do momento que esse pensamento surgiu. Por que isso acontece? Na época que a gente era caçador e coletor, né? A humanidade era, a pessoa que saía, não existia GPS na época, né? Então, o cara que saía para caçar um elefante, uma comida, ele tem que lembrar de qual que é o caminho para voltar para casa. Então é como se aquilo ficasse processando em segundo plano na cabeça dele. Como hoje a gente tem recursos de exteriorizar a memória, é mais fácil a gente ter foco no momento presente a partir do momento que eu tiro esse processamento da minha cabeça, porque eu sei que em algum momento eu vou voltar àquilo. Então é como se inconscientemente o cérebro soubesse que a nossa memória não é confiável. Porque as coisas fogem da nossa cabeça, tem muita informação na nossa vida hoje. Então, quando você anota e você sabe que você vai olhar para aquilo em algum determinado momento, inconscientemente o cérebro relaxa novamente e volta a focar. Porque ele sabe que aquela tarefa não foi perdida. É tipo, o caminho para casa da caverna não foi perdido porque ele está anotado. Então, isso tem muito estudo a respeito. No livro ele fala assim, exaustivamente sobre isso. Então, fazer essa limpeza mental é fundamental para você voltar a ter foco na execução. Então, por isso que eu anoto tudo. Assim, eu parto do pressuposto que eu não tenho memória boa, gente. Eu conheço gente que fica se gabando que eu tenho uma grande memória, etc. Eu não fico perdendo tempo com isso. Assim, eu guardo na minha memória coisas que são relevantes para a minha situação naquele momento. Então, até aniversário das pessoas, eu tenho tudo anotado em calendário. Eu não lembro de aniversário de ninguém. Assim. Dei um pouco de volta, mas eu acho que é importante vocês entenderem que toda essa parte de arquivar e, eventualmente, priorizar o que está lá no diagrama também tem a ver com isso.
que é ou eu vou anotar essa informação para eu executar em outro momento, que é o caso da lista de compras, ou eu vou anotar isso num lembrete que quando eu estiver lá no meu planejamento semanal ou numa priorização diária, eu vou voltar àquela tarefa. O que falta aqui? Surgiu um evento que exige uma ação minha. Se é uma ação rápida, que dura 3 minutos, geralmente eu já faço na hora. Ele é uma resposta que alguém precisa, alguém me pediu aqui, me ajuda aqui a pegar a senha do meu e-mail que eu perdi, eu ajudo ali na hora. Então, ações que são muito rápidas, eu prefiro já resolver logo para não depois voltar no meu planejamento. Bom, gente, o que eu tinha de execução era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre outras 2 formas de você lidar com esse evento, que é você delegar ou você dizer não. E eu acho que esse é um tema muito forte e que merecia um vídeo sozinho, por isso que eu não quis gravar aqui nesse. Deixa aqui nos comentários problemas que vocês têm na execução do dia a dia. Eu vou ficar muito feliz de poder responder e ajudar no que eu posso. Valeu e até a próxima.